Oi, pessoal da UFMG de Teoria Geral do Estado 2. Nós somos o grupo formado por mim, Gabriel Farney, Rafael e Daniel, e nós estamos aqui juntos com o Arthur, que é um professor, tem mestrado na USP, e nós estamos aqui para falar sobre reformismo constitucional, um assunto assim bem interessante que a gente gostou muito. E a gente começar já, Arthur, te perguntando, te fazendo uma pergunta sobre qual é a diferença, assim, entre um reformismo e uma mutação constitucional, porque eles são uma coisa parecidas, né? Sim. Então, primeiro quero agradecer, Gabriel, o convite, Daniel, especialmente também a professora Letícia Creus, que está coordenando, né, ministrando a disciplina de Teoria do Estado. Muito feliz, assim, de alguma maneira participar aqui das atividades da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, vocês me ouvem bem? Acredito que sim, né? Sim. Sim, Certo. Bom, respondendo sua pergunta, Gabriel, é uma pergunta bem interessante. Quando a gente, evidentemente, né, no direito, eu costumo falar isso para meus alunos, né? Os conceitos são nomes que a gente dá para as coisas. O termo mutação, ele está falando de mudança, né? Então, você pode chamar uma alteração da Constituição de mutação, ou pode dar outro nome para isso. Os nomes eles podem confundir a gente. Quando a gente vai para a tradução desses nomes em outras línguas, é muito normal a gente encontrar confusões. Mas dentro da língua portuguesa e do nosso direito, né, convencionou-se colocar uma distinção bem estanque entre o que é uma reforma constitucional ou aquilo que a gente chamaria mais literalmente de uma mudança constitucional e o que é uma mutação constitucional. Quando a gente fala de reforma constitucional, a gente está falando de uma mudança formal na Constituição. Ao que eu estou me referindo, né? Notadamente a uma emenda constitucional. Ela não é a única forma de se reformar a Constituição, né? Existe algo também que a gente chama de revisão constitucional, mas isso geralmente é uma mudança excepcional que ocorre nos primeiros anos da Constituição. No caso brasileiro, a gente teve algumas emendas de revisão, a própria Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é lá o finalzinho da Constituição, previa, né, que haveria uma mudança constitucional por via da revisão num período de 5 anos após a promulgação da Constituição, que de fato aconteceu. Então nós temos algumas emendas de revisão, mas via de regra, quando a gente fala de reforma, está falando de mudança formal, ou melhor, de mudança textual da Constituição, né? Então a gente está falando basicamente das emendas constitucionais. Então a própria Constituição, lá no seu artigo 60, no caso da Constituição brasileira, coloca lá um procedimento para que você consiga mudar uma parte da Constituição, seja para adicionar à Constituição um determinado dispositivo que lá não há, seja para você modificar o texto da Constituição, suprimindo uma parte, adicionando outra, ou seja, somente para retirar mesmo, suprimir algum dispositivo da Constituição. Então isso seria uma reforma. Uma mutação, por outro lado, não é uma mudança formal da Constituição. Né? De uma forma mais ampla, a gente poderia dizer que uma mutação constitucional seria uma mudança do sentido da Constituição a partir da mudança da sua como assim, né? O que seria isso? Bom, seria, seja pela via dos tribunais, né? Notadamente o espaço em que isso costuma ocorrer é a via dos tribunais, um determinado termo ali da Constituição passa a ser entendido com o avanço dos tempos, com mudanças sociais, com mudanças econômicas. Aquele texto que antes era interpretado de forma A passa a ser interpretado de forma B. Não só os tribunais vão ter esse papel. Na verdade, os tribunais, no ambiente dos tribunais é onde isso vai culminar. Porém, a gente deve entender que uma série de atores, né, pode influenciar nisso, né? Então, sejam os movimentos sociais, sejam os grupos organizados da sociedade civil, seja o Ministério Público, a OAB, influenciam nisso, né?
puxando e disputando os sentidos da Constituição, e isso acaba a Constituição às vezes adquire novos sentidos a partir de novas interpretações daquele mesmo texto que não muda. Existem formas assim um pouco mais aceitáveis, digamos assim, pela doutrina de mutação constitucional. É o caso do Living Constitution, que é um texto do Bruce Ackerman, que falava, por exemplo, sobre alterações que são, digamos assim, impossíveis de se conter da interpretação constitucional. Posso dar um exemplo aqui. A Constituição de 88, ela contemplava o princípio da igualdade, lá no artigo 5º. O artigo 5º fala, né, sobre o direito fundamental à igualdade. Talvez na cabeça de boa parte, para quem estuda, por exemplo, o processo constituinte, vai ver que na cabeça de boa parte dos constituintes que fizeram a Constituição lá em 88, eles não achavam que dentro dessa ideia de igualdade estava englobado o casamento civil igualitário. Eu digo isso porque boa parte dos constituintes, né, eram conservadores. Isso é algo mais do que registrado na história brasileira. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, nos anos 2000, interpretou que, pelo princípio da igualdade contido na Constituição, há de ser permitido o casamento civil igualitário, ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou o casamento homoafetivo, como preferir chamar. Ou seja, não houve uma mudança aqui não houve uma mudança textual da Constituição, onde antes não havia possibilidade do casamento civil igualitário e depois passou a haver. Houve uma mudança de interpretação mesmo princípio daquele mesmo direito que é da igualdade, e para que antes se entendia que não podia, depois passou a entender que podia, porém o texto permaneceu o mesmo. A essa segunda forma de mudança nós damos o nome de mutação constitucional. Porém, esse exemplo que eu exemplo leve, né? Existem, leve que eu digo, que me parece saudável. Existem muitas vezes o uso desse recurso da mutação manipular os sentidos da Constituição, né? Ou seja, para esticar a corda para além daquilo que ela permite. E nesse sentido, muitas vezes a mutação constitucional pode ser perigosa, e nisso eu acho importante ressaltar. Mas acho que a mudança principal seria essa, a diferença principal seria essa. Que para a gente fazer uma reforma no Brasil a gente faz através das emendas, né? Porque no Brasil nós temos uma Constituição rígida e que é bem complexo mudá-la, mas você não acha que essas emendas elas podem ser frágeis dependendo do regime e da época que a gente está vivendo? Porque eu sempre lembro nesse caso, quando eu penso em emendas do AI-1, AI-5, da, da ditadura, eu acho que não tem como você não lembrar disso. E toda vez que eu como a gente está suscetível a regimes democráticos, sabe? Como a gente tá a certos contextos sociais, assim, do tipo, pessoas que não respeitam uma constituição democrática de direito, que querem ultrapassar essa barreira, podem ir lá e militar, bélico, e colocar uma emenda que é constitucional, que é válida, que é garantida por lei, apesar de estar na Constituição, não é constitucional. Então, é um tipo frágil a emenda constitucional. Legal, Gabriel. É uma excelente pergunta, né? O tema das emendas constitucionais, mais no centro, pelo menos essa leitura que eu faço, acredito que a leitura também que a professora Letícia faça, por também ter uma familiaridade com esse tema, no centro do debate constitucional, no debate do direito público e da própria ciência política, né? Porque nós temos visto, vou até falar de eventos mais recentes do que esse citado por você, Gabriel, nós temos visto, e muita gente no direito tem denunciado, forma, né, de autoritarismo, uma nova forma, digamos assim, de autocracia, uma nova forma de manipulação democrática de direito, que muitas vezes tem sido feito com uma roupagem democrática, né? Isso são vários
que denunciam isso, desde textos mais ligados à política, como o famoso texto do Levitsky, como as democracias mortas, até textos mais jurídicos, como é o caso, por exemplo, do David Landau, quando ele fala de constitucionalismo abusivo. O caso do Richard Albert, por um outro sentido, fala de desmembramento constitucional, constitutional rot, que poderia ser traduzido como constitucional, e uma série de outros conceitos que vêm sendo trazidos para a Kim Lane, acho que ela fala sobre legalismo autocrático. São, em suma, né, cada uma dessas categorias tem a sua necessidade, mas em suma, né, elas estão tentando diagnosticar por óticas diferentes um determinado fenômeno que vai muito ao encontro disso que pintar aqui, Gabriel, que é justamente isso, o uso de mecanismos constitucionais, uso de uma roupagem constitucional para tornar o Estado democrático menos constitucional, para tornar o Estado democrático menos democrático e para tornar a Constituição para enfraquecer mesmo aquela função constitucional básica, que seria a limitação do poder político, né, e a manutenção das regras do jogo. Tá? Então isso tem sido cada vez mais denunciado. Em especial, o texto do David fala sobre constitucionalismo abusivo, acho que talvez seja o mais interessante nesse sentido, porque ele fala justamente sobre o uso das emendas para esse fim. Né? Ou seja, você utiliza de uma emenda constitucional, altera a Constituição, e você altera a Constituição colocando lá, né, o verme nas entranhas do leão, né, colocando, digamos assim, o fruto da própria destruição da Constituição dentro dela mesma. Né? E isso foi ocorrendo por uma série de que a gente tem. Né? É o caso, por exemplo, da Hungria. Né? A Hungria tem sido muito discutida hoje. Né? Lá há um regime ali com um nível de autocracia já bastante elevado, e o uso das emendas foi muito constante para isso. Né? Por exemplo, lá houve uma emenda que, uma vez que o governo começou a perder muito na Suprema Corte, ou seja, né, o governo das eleições e a Suprema Corte estava barrando muitos atos de governo, né, ele foi feito uma emenda puxada que tirava atribuições desse tribunal e passava para um outro novo tribunal que fora criado. E este novo tribunal que recebera o tribunal anterior era um tribunal cuja composição era nomeada majoritariamente pelo próprio governo. Né? Ou seja, esvaziou a força de oposição que havia na própria Suprema Corte. Outras emendas nesse sentido vêm acontecendo em diversos outros países. Né? No Brasil mesmo, discutiu-se muito recentemente, isso me parece que ainda não saiu da pauta, né, a possibilidade, né, de uma emenda que revogue a bengala. Ou seja, seria uma emenda para diminuir a idade máxima de aposentadoria de ministros do Supremo, com a intenção de aposentar uma série de ministros compulsoriamente, então reduziria essa idade máxima de 75 para 70. Vários ministros ali, acredito que mais 2 ou 3, teriam que se aposentar compulsoriamente, o que daria ao governo atual o direito de nomear mais ministros do que aquilo que esperava poder nomear, ou seja, conseguiria conquistar aí de uma forma inorgânica uma maioria no Supremo para acabar com uma oposição política que o Supremo faz. Então, assim, há de fato essa possibilidade de um uso das emendas constitucionais para enfraquecer a Constituição. Perigo iminente. Porém, a gente tem que também observar que as constituições, a maior parte das vezes, trazem médios para isso. Tá? A Constituição brasileira, uma emenda constitucional, como você bem mencionou, né, ela demanda uma série de procedimentos que têm que ser respeitados. Tá? Esses procedimentos estão lá no artigo 60 e são limitações de diversas naturezas. Por exemplo, você não pode emendar a Constituição num período excepcional. Né? Você não pode fazer isso. Depois, você não pode emendar a Constituição, senão com uma maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, que também já dificulta o emendamento. Além disso, emendas não podem abolir ou não podem tender a abolir aquelas cláusulas pétreas que estão no parágrafo 4º do artigo 60, que são elas, né?
o voto secreto, periódico. Outro, o próprio princípio federativo. Além disso, a separação dos poderes e os princípios e garantias fundamentais. Quem hoje maneja quem é, digamos assim, o fiscal do emendamento constitucional? Nós temos alguns fiscais. O primeiro fiscal, que vai verificar se uma emenda viola ou não essas cláusulas pétreas, ou seja, aquele que é a primeira linha de defesa, que seriam os zagueiros ali, que vão tentar não permitir que essa bola da ilegalidade entre no gol, é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ. É uma comissão que, dentre suas funções, talvez a mais importante delas, seja analisar a constitucionalidade ou não de propostas de emenda constitucional. Se ela passar na CCJ, ainda assim essa emenda poderá, por entendimento do Supremo, né, ser declarada inconstitucional perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal entende que possui atribuições para declarar inconstitucionais emendas à Constituição. Ou seja, em tese nós temos um sistema aí com 2 agentes, né? A primeira linha de defesa é a CCJ, o goleiro é o Supremo, em tese, né? Fazendo aqui uma analogia, que seria, digamos assim, seriam barreiras que dificultariam ou, pelo menos em tese, impediriam, né? Que nós teríamos, que nós viéssemos a ter emendas inconstitucionais ou emendas que enfraquecessem a Constituição em si. É importante ter essa linha de defesa, né? Acho que é relevante que nós tenhamos e confiemos nesses mecanismos, porém, sem nunca tornar a nossa crença uma crença, digamos assim, inocente. Acho que a lembrança do AI-1, do AI-2, do AI-3, de todos os atos institucionais, nos lembra também que, ora, nós temos sim mecanismos de defesa, mas nós nunca excessivamente confiantes a ponto, né, de imaginar que somente o Supremo e a CCJ vai nos defender. Porque quando entra na seara do uso de força, do uso de armas, do uso militar, essas barreiras que nós temos, elas acabam caindo por terra, porque o Supremo tem o martelo, mas não tem a espada, né? O Supremo julga, mas ele não tem um exército seu para defender as suas decisões. Então, evidentemente, acho que nós temos que estar sempre atentos. Existem limites que o direito não é capaz de garantir por si só. Muitas vezes também a política, a mobilização, a vontade de cumprimento da própria população civil, organizada ou não, é o que acaba garantindo a constância ou não da democracia. Não dá para ter uma crença simplória de que somente os mecanismos jurídicos vão nos proteger de eventuais arroubos autoritários. E eu acho que a gente nem pode também, né, esperar sem atuar politicamente em nenhuma área da nossa sociedade. Mas você estava falando de algumas garantias Então tem algumas partes da nossa Constituição que não dá para ser mudada. É isso? Exatamente. Arthur, Oi, estão me ouvindo? sim, sim. Só uma outra questão ainda um pouco dentro do que o Gabriel disse. Nós presumimos, né, que ela seja estável porque ela vai buscar consolidar a estrutura fundamental do Estado. É claro que a gente não pode confundir a estabilidade com a imutabilidade. Nós temos que acreditar, né, na conservação da Constituição. Conforme você falou anteriormente, não pode ser apresentado, né, algumas PECs que venha a ser contra ou substituir alguma cláusula pétrea, alguma parte da Constituição que é imutável. Porém, esse reformismo, a questão do entendimento dos direitos fundamentais, poderia, de alguma forma, colocar em questionamento a estabilidade constitucional? Então, são 2 boas perguntas que vão, né, na mesma linha. Então, primeiro, respondendo o Gabriel, sim, existem porções da Constituição que não podem ser mudadas, tá? Por uma opção do Constitucional, da ciência política que tentam investigar por que, né, constituintes fazem a Constituição, digamos assim, mais expressa ou, né, detalham mais ou detalham menos certos aspectos, mas por uma opção do constituinte, o fato é que a Constituição é muito detalhada e muito rica em detalhes em determinadas porções dela e pouco rica e pouco detalhada em algumas outras. Me parece que curiosamente, apesar da nossa Constituição ser uma Constituição longa,
cheia de palavras, o que não é necessariamente algo ruim, mas me parece que o artigo 60, que é o artigo que trata das emendas constitucionais, notadamente aí nesse parágrafo 4º, que é onde se situam as cláusulas pétreas, ele foi pouco detalhista, né? Ele primou por uma textura aberta, né? Ele optou por uma composição textual que desse aso ou que permitisse diferentes interpretações. E o que os estudos, um breve parênteses, né? O que os estudos da ciência política parecem apontar é que constituintes, quando fazem coisa, quando deixam texturas abertas, é que justamente isso ocorre porque não havia na época consenso sobre determinados temas. Então, quando a gente não tem consenso, a gente deixa a textura um pouco aberta para que isso venha a ser decidido no momento posterior, na própria disputa do dia a dia da política. Então, quais porções da Constituição não podem ser modificadas, tá? Basicamente, aquelas que eu já mencionei expressamente. Primeiro é o voto secreto. O voto secreto universal e periódico não pode ser mudado. Então, ninguém pode retirar o voto, ninguém pode modificar o caráter periódico do voto, ninguém pode modificar o caráter secreto, nem o caráter universal do voto, tá? Nem pela via da emenda. Esse tipo pode ser considerada inconstitucional. A mesma coisa sobre a Estado. Não se pode constituir no Brasil, né, um Estado unitário. Não pode, por exemplo, abolir os estados e tornar o Brasil um Estado unitário. Abolir os Estados-membros, abolir os municípios. Isso não é possível nem pela via da emenda. Outra parte, a terceira, que não pode ser modificada da Constituição é precisamente ali a parte de garantias fundamentais. Essa é uma parte bastante discutível, né? Justamente porque o texto é muito aberto. O que são direitos e garantias fundamentais, né? É só o artigo 5º, é o artigo 5º, 6º, 5º, 6º, 7º, 5º, 6º, 7º e uma série de outros direitos esparsos em outras porções da Constituição. Então, há grande debate sobre isso, né? Não vou aqui adentrar em tentar racionalizar com vocês o que é necessariamente pétreo, o que não é, porque isso vai em disputa, na prática, né? Isso acaba caindo no colo do Supremo ou mesmo no colo da CCJ, e há um debate jurídico ali. Isso é ou não é, né? Eu tenho um exemplo recente, né? Há pouco, não tão pouco tempo assim, alguns anos, acredito que ali, acho que era 2016 ou 2017, salvo engano, aventou-se a PEC penal. E aí, há um dispositivo da Constituição que não está lá no artigo 5º, mas está na Constituição, de 18 anos são inimputáveis penalmente. E aí ficou, bom, isso aí é cláusula pétrea ou não é? Porque não está lá no artigo 5º, que é individuais, mas parece ser uma garantia fundamental. E aí ficou nessa discussão. Isso não foi decidido, porque a PEC, a meu ver, ainda bem, não foi para frente. Isso teria que ser discutido onde? Provavelmente, o cenário dessa discussão seria o Supremo Tribunal Federal, e claro, né, a academia, especializada ou não, debateria esse tema. Mas o fato é que direitos e garantias fundamentais não pode haver emendas tendentes a exemplos mais simples do que esse exemplo que eu mencionei, que é da redução da maioridade penal. Por exemplo, uma emenda constitucional que torne, por exemplo, proibido o direito de manifestação. Ela, evidentemente, será que o direito de manifestação, ou como chamado direito de reunião, está expresso no dispositivo, no inciso do artigo 5º. Ou seja, essa emenda claramente está suprimindo, claramente está tendendo, ou até mesmo abolindo um direito, uma garantia. Será inconstitucional, tá? Então, aqui eu estou mencionando, né, essas porções aí da ser modificadas. A última, no caso, é a separação dos poderes. Então, não poderia haver, por exemplo, uma emenda que extingue o poder judiciário, ou que une o poder legislativo ao executivo, ou coisa que o valha, tá? Então, assim, agora indo mais à pergunta do Rafael, considerando que eu já expus quais são as porções da Constituição que não podem ser modificadas,
E aí, nisso há uma fragilidade, né, nas emendas, e as emendas elas podem fragilizar essa função de estabilização que a Constituição tem? Elas podem. Porém, que essas cláusulas pétreas existam justamente para refrear esse tipo de movimentação, né? Se você olhar textos que tentam analisar o histórico de mais de 30 anos de reformismo constitucional no Brasil, há um texto interessante do Oscar Vilhena Vieira com a Ana Laura Barbosa, em que eles falam de resiliência constitucional nos 30 anos da Constituição. O que eles mencionam? Eles mencionam, ora, a Constituição brasileira teve hoje nós temos mais de 120 emendas, aquela época acredito que eram algo cerca de 100. A quantidade até é grande, porém o que se vê é que boa parte não se dirigiu ao núcleo fundamental da Constituição. Boa parte, né, quase todas as emendas ficaram espaços da Constituição que não são o seu núcleo fundamental. Poucas emendas atingiram o núcleo fundamental. E o que seria discutir isso por diversos critérios. A gente pode dizer que o núcleo fundamental são as próprias cláusulas pétreas. E a explicação deles é justamente essa. Ora, as cláusulas pétreas, na interpretação desses autores, auxiliaram a Constituição brasileira a sobreviver nesses 30 anos, fazendo da Constituição brasileira a mais longeva do período republicano. 30 anos pode parecer pouco, mas não é na história brasileira. Então, justamente por ter cláusulas pétreas, justamente por ter esse refreamento do emendamento pelas cláusulas pétreas, parece que poucas emendas conseguiram atingir o fundamental. O que é bom, o que mostra que mesmo uma Constituição, pelo menos é o que sugere esse estudo, mesmo uma Constituição que mude bastante, a depender da onde essas mudanças incidem, essa Constituição pode continuar cumprindo esse papel, Rafael, que você menciona, de estabilização. Porque, ora, pode ser que tenham tido, por exemplo, e isso é algo que eu estudo empiricamente, houveram, por exemplo, várias emendas que falaram sobre precatórios. Brasileiro com os cidadãos. Várias emendas para falar volta o que é novo e etc, etc, etc. Existem emendas constitucionais para falar sobre a aposentadoria de policial. Existem emendas constitucionais sobre vaquejada, que é uma determinada festividade, um evento ali que ocorre em determinadas regiões do Nordeste do país. Existem emendas para falar de temas muito pequenos. Poucas emendas, de fato, chegaram ao centro da Constituição. Ou seja, não é possível falar que somente porque a Constituição mudou muito, tem várias mudanças, necessariamente aquela função de estabilidade foi, digamos assim, fragilizada. Porque, bem ou mal, pelo menos que tinha, quando a Constituição completou 30 anos, ou seja, lá em 2018 para 2019, o que se verifica é que, ao fim e ao cabo, bom, bem ou mal, pelo menos até aquela época, isso antes deste governo que ora se encontra no Palácio do Planalto, naquela época, bom, o direito à vida vinha sendo preservado, você não tinha tido nenhum grande tipo de arroubo autoritário, o jogo democrático vinha sendo jogado com um determinado respeito ali às regras, embora teria havido ali tinha havido o impeachment da Dilma, que é algo bastante questionável, etc., mas com um grau de respeito à institucionalidade que parecia interessante, sem emendas que fossem demasiadamente violadoras. Então, essa função de estabilização, sobretudo do jogo político, sobretudo das regras do jogo político, parece que foi bem cumprido até aquele momento, ainda que a Constituição tenha tido diversas mudanças. Então, a minha visão como pesquisador é essa. Não necessariamente o número de emendas, ou quantas mudanças, ou a facilidade do emendamento fragiliza uma democracia. Ele pode fragilizar, mas para saber se fragilizou ou não, temos que ver aonde essas emendas incidem. E qual é a força, qual é a potência democrática que as instituições de determinado país têm para enfrentar emendas violadoras, caso elas venham a aparecer. Então, não sei se ficou claro, se deu para entender, mas
a minha visão faz sentido. Eu acho que ficou bem claro, sim, e a parte da vaquejada, eu confesso que me pegou um pouco porque eu não sabia que isso estava na Constituição, e Sim, eu pensei nisso eu acho que também. é engraçado. A gente tem uma professora aqui da UFMG que ela é incrível, que ela chama Maria Brochado, e é sobre como o direito tem sido espe- tem sido amplamente divulgado na mídia como um espetáculo, e como isso tem com que as decisões judiciais, como os juristas brasileiros têm decidido com, mas sim com a vontade, seja com a própria vontade ou seja com a vontade popular. O que foge do direito, o que foge da Constituição, a gente viu isso durante a Lava Jato, a gente viu isso com o caso do impeachment da Dilma, e enfim, a gente segue vendo isso até hoje. E aí, quando a gente vai falar de reformismo constitucional, penso eu, um aluno do segundo semestre de Direito, que deveria ser uma coisa mais neutra, deveria ser uma coisa, apesar de ser impossível, nada nunca vai ser neutro no mundo, sempre vai ter um viés político por trás de tudo, mas que deveria ser uma coisa visando a pátria, sabe? Visando a sociedade como independente de movimento político. E então, como é que a gente faz, professor, para manter neutralidade impossível, né, quando a gente está tratando de uma norma constitucional? Certo. Bom, a reforma, né, constitucional, em tese, né, de fato, ela deveria ser pensada de uma maneira mais ampla do que a lei comum, do que a lei ordinária. Pelo menos eu penso dessa maneira. Essa é a leitura que eu faço e esse é o valor. Não. Uma emenda constitucional, a meu ver, pelo menos na posição que eu adoto, ela não pode ser comparável, ela não pode ser simplesmente mais uma lei, né? Ela tem que ser outra coisa, ela pressupõe um outro procedimento, um procedimento de maior consenso, ou seja, a partir do momento que uma lei ordinária é aprovada por um quórum de maioria simples, né? Ou seja, 50% mais um dos presentes naquela determinada sessão da Câmara, do Senado, e, por outro lado, você tem, para aprovação de uma emenda, um quórum muito mais elevado, né? 3/5, né? Em duas rodadas, em duas casas, você está pressupondo o quê? Ora, um maior consenso. Você precisa de mais pessoas concordando com a emenda do que você precisa de pessoas concordando com a lei. Isso, para mim, não pode ser algo gratuito. Né? Acho que a emenda, se ela de fato faz isso ou não, é uma outra questão, mas ela pressupõe o seu modelo, né? O modelo de emendamento pressupõe que para aprovação de uma emenda você precisa de um consenso maior. Você pressupõe que não apenas o seu grupo tem que gostar daquela reforma. Né? Você tem que ser capaz de convencer outros grupos também, grupos rivais ou grupos que não sejam exatamente aliados seus, e há de ter portanto, para aprovação de uma emenda. E o convencimento, ele tende sempre, né, a necessidade do convencimento, ele tende sempre a um arranjo ali de consenso, onde vai ter, por exemplo, o autor, às vezes, de uma emenda, vamos aqui imaginar, né, um cenário que há uma emenda lá, por exemplo, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem lá 50 e poucos deputados. Para do que esses 50, evidentemente, vão precisar de muito mais, e aí eles vão ter que negociar. Bom, primeiro começa a sentar e conversar com os partidos mais próximos, né? Quem está mais próximo? Bom, hoje é o PSB, é o PSOL, o PCdoB, é a Rede, depois vamos conversar com o PDT, e aí vai avançando. Quem está ali mais próximo?
Mas olha, será que esses partidos vão dar apoio a essa emenda se ela permanecer com a mesma redação? Então, às vezes, fazem emendas a próprio projeto de emenda. Olha, tira isso eu acho muito radical, coloca isso. E vai havendo uma construção consensual. Pelo menos é isso, em tese, que deveria acontecer para a aprovação de uma emenda. A gente sabe que existem práticas, né, evidentemente, legais ou não, manipulando um pouco esse processo. Existe o chamado log rolling, que não necessariamente é algo ruim, e quando a gente fala de o que é o log rolling? Log rolling é você conseguir apoio no Congresso por meio de trocas, seja de emendas parlamentares, seja de recursos, isso tudo pela via legal, ou mesmo de cargos, né? São aquelas chamadas negociatas que não são ilegais, mas que são mecanismos, né, de troca para se conseguir apoio para aprovação de projetos. E existe, claro, também, não deve, às vezes, mecanismos ilegais para conquista de apoio no Congresso, por meio de práticas corruptas e etc. Mas, em tese, né, a aprovação de uma emenda ela demanda um consenso maior, ou seja, o modelo ele quer que a emenda, aquilo que entre na Constituição, não seja a vontade de um grupo só. Por isso que o quórum é elevado. Né? O quórum é elevado porque pense que, ora, aquilo que vai entrar na Constituição, aquilo que vai entrar nesse pacto mais estável, tem que ser algo consenso, tem que ser algo com uma concordância maior, mais elevada. Então, eu penso que sim, os políticos, né, que são, ao fim e ao cabo, quem dá conta das emendas em primeira ordem, quem as redige, quem as aprova, quem as vota, deveriam pensar em emendas mais de forma, digamos assim, menos apaixonada, menos ligada às suas próprias paixões políticas, mas mais ligadas com um pensamento de longo prazo. Como o Rafael também ressaltou, isso também está, Gabriel, a Constituição ela está lá para garantir alguma estabilidade. Né? A Constituição não está lá para ser revogada. Anos. A Constituição não está lá para durar 5 anos e ser substituída por outra. A Constituição está lá para permanecer. A Constituição pressupõe. Tanto é que não há um dispositivo na Constituição, e são pouquíssimas as Constituições que possuem dispositivo nesse sentido, né? Um dispositivo que permita, por exemplo, a Constituição. A Constituição, o máximo que ela permite é a reforma. Ela não permite a sua própria abolição, a sua própria destruição. Se pressupõe perene. E para você colocar algo ali, você não deveria pensar só no hoje, né? Para frente. Deveria pensar em algo que seja capaz de gerar bons resultados no longo prazo. Então, eu concordo. Acho que a redução das paixões políticas momentâneas, né, e a adoção de uma racionalidade que seja uma racionalidade mais pública, você chamou de nacional, poderia chamar de longo prazo. Existe um termo que eu acho que traduz bem isso, né, que é um termo lá do John Rawls, da teoria da justiça, né, que a ideia de razão pública. A ideia de que seja algo que seja no mínimo cognoscível por boa parte dos interlocutores. Acho que é isso que não deveria buscar o consenso. É verdade que por diversos vícios, seja esses vícios que eu contei, a forma com que emendas são deliberadas, a forma com que as trocas políticas ocorrem, ou mesmo a desideologização dos partidos. A gente sabe que hoje nós temos partidos completamente desideologizados, e etc. A gente vê que muitas vezes não é isso. Coisa colocada na Constituição lá que não é pensado por longo prazo, que não é pensado de uma forma desapaixonada. Né? Porém, porque justamente, né, a gente pensa sempre numa visão, novo Bruce Ackerman, que eu ouvi falado sobre o Living Constitution, para trazer um outro conceito dele, que é a ideia de momentos ordinários e extraordinários. O momento constitucional, o momento de fundação da Constituição é um momento extraordinário, é um momento em que fazem os pactos, né? Sentam lá parlamentares, né, no caso, constituintes de diversas matrizes lógicas de diversas regiões do país. No caso brasileiro, para fazer a Constituição foram ouvidos diversos setores da sociedade, né? Desde grupos feministas, grupos do movimento negro,
grupos, comunidades indígenas, outras comunidades tradicionais, como os quilombolas, os faxinazenses, etc., para construir aquilo ali. Então é um movimento extraordinário que ocorre no dia. Por isso ele é extraordinário. O momento ordinário é o momento do dia a dia da política. Esse momento é o momento onde os paixões falam mais alto do que no momento extraordinário. E eu penso que o momento da reforma constitucional ele não é nem extraordinário, nem ordinário. Ele é um momento que vai ser mudar a Constituição. Porém, ele não pode ser somente ordinário. Ele tem que ter um pezinho lá no extraordinário. Aquilo que vai se colocar na Constituição tem que ser pensado também com algum grau de consenso. Porque o impacto de algo que vai na Constituição é muito maior do que algo que vai na lei. Se a reforma trabalhista, por exemplo, né, ela foi aprovada lá no ano de 2016, se não me engano, é ordinária. Enquanto a reforma previdenciária foi aprovada por emenda à Constituição. Então, se, por exemplo, for entrar um governo progressista a partir aí do 3, né, e ele desejar revogar ou a reforma trabalhista ou a reforma, como alguns candidatos inclusive têm declarado querer fazer, certamente será muito mais fácil revogar a reforma trabalhista que foi feita por meio com 50% mais um dos presentes, isso é feito, do que fazer o mesmo em relação à reforma previdenciária. Depois a reforma previdenciária foi feita pela via da emenda, ou seja, ela está mais estável, né? Então revogá-la será mais difícil. Então, isso apenas, digamos assim, uma ilustração, né, de como deve-se pensar muito bem no que vai ser colocado ali na Constituição, justamente porque há esse grau de estabilidade. Então, a ideia é que ali estejam regras mais gerais do jogo, coisas que sejam capazes de assim, conduzir o país, né, conduzir aquela sociedade no longo prazo, são capazes de conduzir, digamos, uma comunidade política para gerir diversas paixões que virão nos momentos ordinários. Então, eu penso que sim, que quando se pensa em emendas, quando se pensa em emendar a Constituição, sempre é necessário, vamos usar um termo aqui coloquial, mas um pé atrás maior do que quando se faz um texto de lei. Eu penso dessa maneira. A gente também tem, Arthur, como mudança na Constituição, uma revolução social, né? Uma mudança brusca da visão social. Brusca não, porque isso é algo que vem ao longo do tempo, de acordo com o espírito de época. Mas como a democracia chega ao fim, que vai falar de como atualmente a federação não é a única forma de dominação, influência social, e sim as grandes corporações, as indústrias, ainda mais com a 0, com toda essa questão de informática em tudo e em como as redes sociais têm impacto na vida social, na vida das pessoas. Então, não um pouco complicado pensar em uma reforma de acordo com o espírito de época, vendo que talvez não seja certo, pode ser, digamos assim. Gabriel, então, sobre a questão da revolução, assim, sim, a revolução, mas não necessariamente de mudança da Constituição, né? Geralmente a gente vai no sentido de mudar a Constituição, né? A gente vai trocar de Constituição quando há uma revolução. Mesmo no caso brasileiro, de olhar a história brasileira, você vai ver que cada Constituição brasileira geralmente veio acompanhada, seguida
de algum momento de ruptura social, seja uma revolução, seja um golpe, né, ou coisa do tipo. Ora, basta ver a primeira revolução, Constituição brasileira foi a Constituição do Império, a Constituição de 1824, que foi seguida ali da independência, né, ruptura, 1822, a independência do Brasil. A outra Constituição brasileira, que é a Constituição republicana, a primeira Constituição republicana, logo depois, né, da proclamação da República. Então, justamente, outro momento de ruptura, dando origem aí de 1891. A outra Constituição foi a Constituição de 1934, que veio logo depois da Revolução de 30. A Revolução de 30 substituiu, aí logo após, teve aí a Revolução Constitucionalista também de 32, foi aberta uma Constituinte, dando origem à Constituição de 34, como um fruto aí dessas duas revoluções também. Porém, essa Constituição depois, com o golpe do Estado Novo, ela é revogada e substituída pela Constituição chamada Polaca, que é a Constituição de 30, são também no momento de ruptura, que foi o golpe do Estado Novo. Com a redemocratização, ali, né, o fim da até retornará, mas com o fim da era Vargas, uma nova Constituinte, e em 46 há uma Constituição democrática, né, a Constituição da redemocratização. Com o golpe militar, porém, de 64, 7, com o AI-5, a Constituição, logo após o AI-5, 69, e aí com a redemocratização, desde as diretas já, até a chegada de uma redemocratização de fato. Então vejo como a história constitucional brasileira é um exemplo de como as novas constituições, as substituições de constituições geralmente vêm sociais, né? E aqui você falou em revoluções, mas sim, ou revoluções, ou revoltas, ou golpes, ou movimentos amplos de rua de redemocratização, e coisas nesse sentido. Então, sim, toda a Constituição, ainda que não a sua própria derrocada, ela é uma vítima em potencial de uma derrocada, por essa via, né? A via da revolta, a via da revolução, a via da mudança de sistema, a via da mudança de regime. Então, isso sempre é possível, né? Então, hoje a gente tem essa impressão de que, não, a Constituição, a cláusula pétrea é imutável. Bom, ela é imutável pela via formal, pela via do direito, né? Mas ela é mutável pela via da substituição, pela via da revolução, como você mencionou, né, Gabriel? Sobre a questão das novas formas de gestão, as novas formas de das coisas, bom, isso também tem impacto grande no tema do reformismo constitucional, né? Hoje, talvez o Brasil seja um pouco impactado por essa tendência, mas nós já temos em diversos países uma certa confusão do que é Constituição, o que não é, uma certa governança supranacional que há, por exemplo, na própria União Europeia, né? Então você tem os estatutos da União Europeia, muitas vezes sendo considerados com mais relevância ou com relevância idêntica, ou com relevância maior, embora não formalmente, do que próprios textos constitucionais de alguns países. Ou outros países também têm incorporado direitos humanos da União Europeia como parte da sua Constituição, né? Como parte do seu bloco de constitucionalidade. Hoje, lidar com reforma constitucional, você não consegue mais interpretar só, né? Você tem que olhar sob um olhar global também. Isso impacta menos no Brasil, mas impacta em alguma medida também. Porque, por exemplo, houve uma discussão, não vou adentrar aqui, mas vocês certamente, se não se depararam ainda, logo se depararão, que é a discussão do caso do cara infiel no Brasil, né? A Constituição, só para trocar em miúdos aqui, a Constituição que só poderia haver duas hipóteses de prisão civil, né, não penal, prisão civil no Brasil, que era a perda de alimentos e a prisão do depositário infiel. Porém, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto
ao qual o Brasil previa que a única forma de prisão civil permitida seria a dívida de alimentos. Ou seja, houve aí um conflito aí provocado de alguma maneira solucionar isso, né? E ele solucionou ali, sabe que entrar, mas acabou prevalecendo o entendimento de que a partir do momento em que o Brasil aderiu ao Pacto Social da Costa Rica, não estava mais permitida a prisão do depositário infiel. Não significa necessariamente que o tratado foi, nesse caso, prevalente à Constituição. Há uma discussão aqui um pouco mais profunda do ponto de vista jurídico aí que nem cabe muito a gente entrar agora. Mas o relevante é discutir. Veja, então quer dizer que para interpretar determinados dispositivos hoje da Constituição, às vezes a gente vai precisar recorrer a constitucionais, o que é muito interessante. E torna complexo, né, esse tema de discutir reforma constitucional, mutação constitucional nos tempos de hoje. Arthur, eu gostaria agora de agradecer você por nos ceder esse tempo, por estar aqui conosco nesse dia. A gente deveria ter feito um podcast a gente fez um de 1 hora, então a gente excedeu o limite de tempo, então eu acho que pode encerrar por aqui, apesar de ter muito mais para a gente discutir, inclusive sobre pluralidade jurídica, que é um outro assunto, mas enfim, isso é algo para outro dia. Encerrar agora, foi um prazer, e eu espero que vocês que estejam ouvindo futuramente esse podcast gostem e aproveitem. A gente gostou muito de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rafael. Mais uma vez, professora Letícia, pessoal também da UFMG, pela oportunidade. Sempre que precisarem, estou à disposição de vocês aí. Gostei muito do papo também. Arthur, mais uma vez, eu queria agradecer também pela presteza, pela prontidão que você teve em participar desse podcast, né? Cara, nós temos muito assunto para discutir acerca do tema, que é um tema bem complexo também de se tratar, né? Então, tudo que eu tenho para dizer agora é agradecer por esse período. E precisando de nós também, nós estamos à disposição. Agradeço também em nome dos meninos aqui, né? Espero que tenham gostado, que tenha sido interessante para vocês aí. Valeu.